tinha um comercial que ficou muito tempo de patrocínio na Malhação, que era da Zipicola, que uma galera comemorava, assim, e aparecia. Então foi um dos primeiros trabalhinhos que eu fiz. E eu comecei a trabalhar com a Raquel, aqui em Rio Preto. E não só com a Raquel, trabalhava também, às vezes, como menino fantasia, sabe? Se vestia, ia trabalhar em eventos que tinham. E eu comecei a fazer o meu corre, entendeu? De ganhar meu dinheiro, porque meus pais, assim, a gente não tinha uma condição tão boa. Então eu queria ter meu dinheiro, eu queria ser independente, mas eu também queria começar a trabalhar com isso. E aí eu lembro que surgiu um teste para fazer um longa-metragem como ator. E esse menino, né, esse personagem, ele precisava cantar. E eu sempre cantei na igreja, minha família é sempre muito musical. E eu já tinha feito violão, fazia aula de canto. Eu falei, cara, eu vou fazer esse teste. E pra minha família era algo muito tipo assim, não, mas isso aí vai dar muita loucura na mente do Yuri, porque eles sabiam que eu gostava muito. E eu acho que eles falavam, meu Deus, vai que dá errado, né? Eu acho que o grande medo do meu pai, né, meu padrasto, que é o Edmar, e da minha mãe, era acontecer e do nada não acontecer. Como que eu ia ficar, né, com isso? Como Tudo. você lidaria com a decepção? Com a decepção. Acho que o cuidado deles era isso. E eu lembro que toda vez que eu trazia isso dentro de casa, era briga, virava briga. Porque provavelmente meus pais tinham que fazer, sei lá, um direito como vocês, tinham que ser advogado. Buscar uma outra profissão. Para eles era muito... Eu percebia que se tornou mais comum quando eu comecei a trazer isso para dentro de casa. Tipo, eles começaram a ver, não, mas pode ser que dê certo, então, para ele. Tá dando. Ah, não é tão como a gente pensa, né? Porque existia uma coisa assim, não, esse mundo de atores, esse mundo de jornalistas, esse mundo de cantores, só gente depravada. Tinha essa coisa. Por mais que meus pais sejam muito mente, assim, abertas. E aí, teve esse teste e eu não contei pra minha mãe, não contei pra ninguém. Eu fiz o teste pra ser o protagonista desse filme. Resumo, eu passei. 17 anos eu tinha. Eu passei e eu falei, meu Deus, como que eu vou falar pra minha mãe? Tinha que assinar tudo, porque era autorização de imagem, eu não era emancipado. Ou me tornava emancipado, fazia o filme, ou minha mãe tinha que ir lá assinar tudo. Aí eu lembro que eu cheguei e falei, mãe, passei num teste. Ela, pra quê? Pra fazer um filme. Ela, o quê? Aí eu falei, você vai ter que assinar, vamos ter que assinar contrato e tal. Aí ela tomou assim um choque, sabe? Porque eu ia ter que sair de Rio Preto. Fiquei 2 meses fora de Rio Preto, gravando. Então foi esse primeiro contato. Só que eu lembro que... deu tudo certo, né? A história toda, mas vamos chegar lá pra lá, do contato com a arte. E eu lembro que o filme, a gente gravou, mas o filme não saiu. O filme deu errado. Mas o filme me possibilitou muitas coisas. Dentro do filme eu tive contato com preparadores de elenco do Rio de Janeiro, de São Paulo. Trabalhei com continuistas, né, pessoas de dentro da Globo. Então, assim, me abriu muitas portas. Eu contrastei com atores fantásticos. Então eu tive um contato, eu falei, cara, é exatamente isso. E na mente, sabe aquele menino sonhador? Falou, cara, eu queria estar nisso aqui. Eu tô com 17 anos, eu tô vivendo isso. Então era algo tipo assim, eu quero isso pra mim. Mas eu lembro que um dia eu tava lá e naquele final de ano eu tinha que prestar vestibular. E lá em casa eu tenho uma mãe muito brava. Né? Minha mãe sempre me cobrou muito, mas eu sei que sempre não é... Eu sei que ela sempre teve esse cuidado comigo e eu agradeço muito a educação da minha mãe. Porque se não fosse um pai e uma mãe talvez cobrando o filho, eu não teria talvez a maturidade, a responsabilidade que tenho com tudo que eu faço. E eu lembro que um dia eu tava gravando, e assim, a gente trabalhava 16 horas por dia, pra gravar às vezes 7 cenas. E um filme, às vezes, ele tem 150 cenas. E você tem que fazer, cara. Então você tem que matar aquele roteiro todo, né? E 16 horas de trabalho, eu lembro que um dia eu falei, cara, eu amo estar de frente pra uma câmera, eu quero isso pra minha vida. E assim, às vezes a gente tem que ser um pouco duro e entender a nossa realidade. Eu sabia que meus pais não poderiam me bancar fora. Eu não tinha recursos, não tinha dinheiro para ir para o Rio de Janeiro, como alguns amigos meus faziam, ou ficar em São Paulo esperando um teste aparecer, esperando ou investindo um dinheiro para fazer um Wolf Maia, ou um tablado, um CAL lá no Rio de Janeiro. Então eu sabia que a realidade do Yuri era talvez prestar um vestibular, e a faculdade que mais se aproximava de mim, e que eu gostava, achava incrível, assistia os caras, era o jornalismo. Então eu falei, cara, eu não sou uma pessoa tão ruim no intelecto. Acho que se eu prestar um Enem, for bem no Enem, eu pego bolsa, faço jornalismo e vou seguir isso.
Mas eu vou tentando, enquanto isso, dar meus corre, entendeu? Indo fazer teste lá pro Rio. Tanto que eu fiz muitos testes para tentar entrar em malhação, em outras coisas. E foi. E aí passei, né? Terminei, passei na faculdade como bolsista no ProUni para jornalismo. Eu fiz Unilago. Eu lembro que eu tinha também passado numa federal fora, mas meus pais... faz aqui então, vê se o ProUni vai dar certo. Aí fiz Unilago. E nisso, tentando, entendeu? Também entrar lá. Só que aí, quando o jornalismo... eu falei assim, o jornalismo é o que eu quero pra mim mesmo. Foi quando eu entrei no estágio da TVT. Então, essa questão da arte sempre esteve e está presente na minha vida. Eu não consigo deixar de ver o que os meus amigos que começaram a fazer teste comigo lá atrás, hoje eles estão em novelas. E eu falo, caraca, parece que você lembra lá em 2015, 2014, né, quando você encontrava aquela galera ali na portaria do Projac, aí você entrava, fazia os testes juntos, às vezes ficava ali. Então você vê essa galera, dá um baita orgulho, só que hoje eu não me vejo, porque naquela época pra mim foi um não, né, porque parecia que não, poxa, eu fiquei quase aqui, ia ser protagonista disso. Quantos testes fiz lá na Globo pra tentar entrar e nada deu certo. E o que deu certo pra mim é algo que hoje eu não me vejo sem. Por isso que eu falo, é o Deus bom no tempo todo, entendeu? Então, eu acho que teve esse contato, teve tudo isso. Mas, se eu não tivesse a desenvoltura como ator, porque a gente tem preparação de tudo, né? Desde a voz até a forma de você aprender a decorar um texto. E eu sempre fui muito rápido e muito bom nisso. Então, tudo isso veio para o jornalismo. Né? Então, claro que o jornalista, ele não deixa de ser um personagem, né? Até alguns amigos meus falam que existe um personagem, que na hora que eu tô aqui falando é um outro cara, e o Yuri, pessoa física, é outra pessoa. Então, não deixei de trazer o que eu aprendi na arte pro repórter, né? Você acabou de assistir mais um corte do canal Se Liga no Pod. Toda semana traremos conteúdos novos para você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as novidades do nosso canal.